Então, para a carta aos Colossenses, que é onde nós nos encontramos atualmente. Esta noite vamos ter mais um contributo da parte do nosso irmão Alberto, lá no Brasil, para o qual nós mandamos sempre um abraço de saudades, e também para o nosso irmão Daniel, que dentro de poucos dias, vocês já vão ouvir quando ele falar, vamos tê-lo connosco, ainda faltam uns dias, mas um abraço também para ele, naturalmente. E vamos ter que dar corda aos sapatos, e eu especialmente vou ter que dar corda aos sapatos, porque o nosso irmão Alberto está a puxar aqui pela carruagem e a gente tem que acompanhar a velocidade. Como vocês vão ver já no contributo que ele vai dar. Para não perdermos tempo, vamos já para Colossenses capítulo 1 e vamos ler. Hoje vamos ler o capítulo todo. Vamos ler o capítulo todo. E eu vou pedir ao nosso irmão José Balroado para ler. Podes vir aqui ler, se faz favor. Já agora. Ora, diz assim a palavra do Senhor. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes, pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conheceste a graça de Deus em verdade. Como aprendeste de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou, também, o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós, também, desde o dia em que o ouvimos, não cessámos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agrandando-o em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idóneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há, nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito de entre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós, também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos conciliou, no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis, se, na verdade, permaneceres fundados e firmes na fé, e não nos verdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda a criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja, da qual estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios,
que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo o homem e ensinando a todo o homem, em toda a sabedoria, para que apresentamos todo o homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Graças a Deus. Vamos procurar então remir o tempo. Como vocês vão ter a oportunidade de ver ou de ouvir, o nosso irmão Alberto vai já entrar no versículo 3, o nosso irmão Daniel ainda anda no versículo 1, e eu vou tentar entrar no 1 e no 2, e portanto, entrar no 1, quer dizer, já entramos no 1. Mas eu queria, sobre o versículo 1, eu gostava de chamar a atenção para o seguinte. Portanto, nós lemos no versículo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O que é que eu gostava de destacar aqui, que me parece que é importante? Gostava de destacar aqui o facto do apóstolo dizer que é apóstolo de Jesus Cristo. Primeiro, apóstolo de Jesus Cristo, depois, pela vontade de Deus. Quando ele diz apóstolo de Jesus Cristo, talvez esta expressão possa levar alguns a confundi-lo como um apóstolo como os outros. Porque afinal o Senhor Jesus Cristo teve outros apóstolos. Já falamos alguma coisa acerca disto, mas é muito importante nós estarmos seguros a este respeito. E eu digo isto porquê? Porque apesar de se ensinar isto tantas vezes, apesar do próprio apóstolo se preocupar com isto tantas vezes, e apesar de nós dizermos isto tantas vezes, ainda assim são vezes insuficientes. Porque a história tem demonstrado que rapidamente as pessoas perdem de vista isto, esquecem-se disto. E mesmo nós que estamos aqui, há novas gerações que estão sempre a vir e é preciso ensinar sempre estas mesmas verdades para eles terem segurança. Apóstolo de Jesus Cristo, esta frase em si pode não querer dizer nada a este respeito. Porquê? E não quer. Porquê? Porque uma coisa é ser apóstolo de Jesus Cristo segundo a carne. E outra coisa é ser apóstolo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, aquele que já não conhecemos segundo a carne. Porque os 12 apóstolos, Pedro, Tiago, André, João, etc., esses 12 apóstolos foram escolhidos por Cristo segundo a carne. Cristo estava na terra quando os escolheu. Mas o apóstolo Paulo não. Paulo diz, ainda que tivéssemos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos deste modo. E ele, portanto, já não conhece Cristo segundo a carne, mas um Cristo glorificado no céu, e é o Cristo glorificado no céu que o escolhe como apóstolo. Portanto, a natureza do apostolado de Paulo é completamente diferente da natureza do apostolado dos 12 apóstolos. Como eu já tive a ocasião de dizer, 12 apóstolos têm a ver com o número de tribos que a nação de Israel tem. 12 tribos. Por isso havia 12 apóstolos. Porque Cristo na terra está a ministrar ao seu povo terreno, que é a nação de Israel. Isto resumidamente. O apóstolo Paulo é um apóstolo porque está em causa um mundo perdido e onde está em causa Deus fazer um só corpo, um só, onde existe uma só fé, uma só esperança, um só Senhor, um só Deus e Pai, um só batismo, etc. O número 1 é característica do corpo de Cristo. E, portanto, eu queria chamar a vossa atenção para o facto de que Paulo é um apóstolo que não tem nada a ver com os 12 apóstolos. O nosso irmão Alberto já fez alguma alusão a isto, o nosso irmão Daniel também já fez alguma alusão a isto, eu também já fiz alguma alusão a isto, mas isto é uma coisa que tem que ficar muito clara. E eu recordo-me, quando fui ao Mosteiro da Batalha, aqui há uns anos atrás, o indivíduo que estava a explicar o Mosteiro da Batalha, não é? Logo no pórtico da entrada, dizia ele assim, estão aqui os 12 apóstolos, porque estão lá 12 figuras a representar supostamente 12 apóstolos. E ele começou a nomeá-los. E no meio da nomeação dos 12, ele chegou a uma certa altura e disse, e Paulo? E eu disse assim, o quê? E Paulo? Paulo não faz parte do grupo dos 12 apóstolos. E isto é muito importante, ter claramente a compreensão disto. Eu gostava de chamar a vossa atenção, por exemplo, para quando o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, isto é um assunto que é muito importante, esta carta aos Gálatas, eu não quero perder muito tempo agora com isto, mas ele diz assim, no capítulo 2 da carta aos Gálatas, no versículo 7 e 8, e sabem que ele, aos Gálatas, ele teve que demonstrar o seu apostolado, porque eles puseram em causa o seu apostolado. Assim como os coríntios também puseram em causa o seu apostolado, e Paulo também teve que demonstrar o seu apostolado aos coríntios. Sabe o que ele diz nos versículos 7 e 8? Ele diz assim, antes, pelo contrário, quando viram quem? Estamos a falar de Pedro, Tiago e João.
quando viram Tiago, irmão do Senhor, não Tiago apóstolo, mas Tiago, irmão do Senhor. Porque aqui, antes pelo contrário, versículo 7, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado como a Pedro da circuncisão. Há aqui claramente uma distinção clara, até mesmo de evangelhos. Quando eles viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado a mim, como a eles foi confiado o evangelho da circuncisão. Temos aqui missões distintas, missões completamente diferentes. Os 12 tinham a ver com a circuncisão. E a circuncisão entenda-se os judeus. E a incircuncisão tem a ver com os gentios. E Paulo tem a ver com os gentios. E o versículo 8 diz assim: porque aquele que operou eficazmente em Pedro, para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia, para com o apostolado dos gentios. Nós temos aqui dois apostolados diferentes. Temos o apostolado da circuncisão e temos o apostolado dos gentios. E, portanto, quem não vir isto é cego e não quer ver. Ou é cego ou não quer ver. Portanto, são dois apostolados. O facto de termos o termo apóstolo não significa que o significado é o mesmo em todas as circunstâncias. Eu vou-vos dizer uma coisa que, por exemplo, a carta aos Hebreus diz, não vamos agora lá ler, mas no capítulo 3, se não estou em erro, logo nos primeiros versículos, lemos que o Senhor Jesus Cristo também é chamado apóstolo. E aí é apóstolo. É apóstolo, então também é um dos 12? Não faz sentido tal declaração. Só para vocês poderem perceber que a palavra apóstolo em si não quer dizer nada. Nós temos que perceber o contexto em que a palavra aparece. No caso de Paulo, o apostolado de Paulo é diferente do apostolado de Pedro. E o Senhor Jesus Cristo também é apresentado como apóstolo na carta aos Hebreus, num sentido completamente diferente, quer em relação a Paulo, quer em relação a Pedro e aos demais apóstolos. E isto é muito importante, porque ele, como vocês sabem, é um enviado de Deus e nesse sentido também é apóstolo. E a carta aos Hebreus fala acerca disso, não vou repetir mais sobre isto. A segunda coisa que eu quero chamar a vossa atenção, no versículo 1 ainda, para terminar aqui o versículo 1, é pela vontade de Deus. Este assunto é muito importante. E sabem porquê é muito importante? Porque o apóstolo Paulo, quando ele aparece em cena, todo o historial dele, até ele aparecer em cena, quando eu digo aparecer em cena no meio dos crentes, todo o historial dele para trás é um historial de perseguição e morte. Ele era o comandante em chefe das forças que estavam a perseguir os crentes na altura. E quando ele se converte, não há nenhum homem que é utilizado para ele se converter. Não é um apóstolo Pedro, ou um André, ou um Tiago, ou um Bartolomeu. Não é nenhum crente, não é, que é usado para levar-lhe o Evangelho e para ele se converter. E, portanto, ninguém viu ele converter-se. A verdade é que ninguém viu ele converter-se. E quando ele se converte, inclusivamente, converte-se num cenário só de descrentes, em que o próprio Senhor se manifesta em relação a ele, quando ele é a Damasco. E então, ele converte-se. E depois aparece em Jerusalém a dizer: eu tenho que vos dizer que eu tenho aqui uma mensagem que quero que vocês conheçam. E então começa a falar do seu apostolado. Isto é complicado. Então, mas quem é Paulo? Mas agora ele aparece assim em cena, ninguém sabe de nada, ninguém, humanamente falando, interviu em nada, ele agora aparece em cena. E ele então tem que fazer esta declaração, este vínculo de: eu sou apóstolo pela vontade de Deus, não foi pela minha vontade. Não fui eu que de repente acordei de manhã e disse assim: eu vou ser apóstolo também e vou ter um apostolado diferente. Não, eu sou um apóstolo pela vontade de Deus. E isto é muito importante ver na Bíblia, que de facto foi o Senhor Jesus Cristo de glória que o chamou para ser apóstolo. Evidentemente que perante este cenário, não é? Perante este quadro humanamente frágil, não é? Que provas tinha ele para dar? Não é? Que provas tinha ele para demonstrar que aquilo que ele dizia era verdade? Era complicado. Como é que ele ia demonstrar que aquilo era mesmo pela vontade de Deus? E é então assim que, por exemplo, eu quero que vocês, isso têm que ler, por favor. Isto é um assunto que mais tarde poderemos voltar a abordar, se assim se justificar. Mas, em primeiro lugar, na Carta aos Gálatas, já que estamos na Carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 12, diz ele assim, a dada altura, quando ele fala acerca disto:
Diz ele assim, versículo 11: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi nem aprendi de homem algum. Notem isto. Eu, quando recebi o evangelho, aprendi de outros homens. André, quando se converteu, falou do evangelho ao seu irmão Pedro. E Pedro converte-se pelo testemunho do seu irmão André. Mas Paulo não se converteu pelo testemunho nem de André, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de Bartolomeu, nem de Tomé, de nenhum. E ele então está aqui a dizer, nesta passagem, e é importante que vocês vejam, no capítulo 1, versículo 12, diz ele assim, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo revelou-se. E ele diz que, depois no capítulo 2, como vocês podem ver nos versículos 1, 2 e 3, por ali abaixo, diz ele que foi a Jerusalém, não é? E, versículo 2, subiu por uma revelação e lhes expôs o evangelho que prega entre os gentios. Ora, ele foi expor um evangelho que foi aquele que o Senhor lhe revelou e que era completamente diferente do que os outros sabiam e conheciam. Porque, como já tive a ocasião de dizer nos versículos 7, lembram-se do versículo 7 do capítulo 2? Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão. Esta é a comprovação, ou é a prova, de que ele de facto foi expor um evangelho diferente do que eles conheciam. Não faria sentido Paulo ir expor um evangelho que os outros já conheciam. Mas faz todo o sentido ele ir expor um evangelho que eles ignoravam. E agora temos a confirmação que, de facto, o evangelho que ele anunciava era o da incircuncisão, em contraponto com o que eles conheciam, que era o evangelho da circuncisão. Como é que... ele diz que recebeu isto pela revelação de Jesus Cristo. Mas como é que ele prova isto? Bem, na carta aos Coríntios, eu quero que vocês leiam, por favor, na carta aos Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, ou melhor, na segunda carta aos Coríntios, nós lemos no capítulo 12, segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, rapidamente, a ver se eu ando com isto para a frente depressa. 12, versículo 12, diz ele assim, o versículo 11 diz assim, fui nesto em gloriar-me, vós me constrangestes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Depois diz ele no versículo 12, os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós. Ele tinha sinais, a que ele chama os sinais do meu apostolado. Eram as marcas de genuinidade do apostolado. Eram as provas do que o seu apostolado era genuíno, que não era falso, que ele era um apóstolo de facto de Jesus Cristo, que era um apóstolo genuíno. E ele então diz, fala aqui no versículo... qual é o versículo? 12, diz ele, os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. Aí surge uma pergunta. Isto aqui levar-nos-ia, e não vamos desviar do rumo em que estamos a seguir, mas levar-nos-ia a compreender algumas coisas que muitos não compreendem. Porquê é que Paulo operou milagres? Porquê é que Paulo operou uma série de milagres? Porquê é que Paulo, que tem a ver com o evangelho da incircuncisão, que são os gentios, que não pedem sinal, ao contrário dos judeus que pedem sinal, porquê é que ele operou sinais? Porquê é que ele fez milagres? Para provar que ele era um apóstolo genuíno. Se alguém pusesse em causa alguma coisa assim, estão aqui os sinais do meu apostolado. E os coríntios puseram em dúvida o apostolado dele. Ele disse, estes são os sinais, são as provas do meu apostolado. Eu faço milagres, como os outros fazem, para que não haja dúvidas de que eu sou um apóstolo genuíno. Isto é muito importante, poder perceber porque é que Paulo fez milagres. Porque a razão por que Pedro fez milagres, Tiago fez milagres, João fez milagres, os outros apóstolos fizeram milagres, é completamente diferente. A razão por que eles fizeram milagres não tem nada a ver com isto. E agora também não vou falar sobre a razão porque é que eles fizeram milagres. Mas os milagres que Paulo operou tinham a ver com isto. Isto leva-nos a uma outra questão ainda, é uma terceira questão. Aqueles que nos nossos dias dizem que fazem milagres, e eu repito,
dizem que fazem, aqueles que dizem que fazem, fazem para quê? Qual é o objetivo? Quando os 12 faziam milagres, havia um objetivo. Quando o Senhor operava milagres, havia um objetivo. Quando Paulo operava milagres, havia um objetivo. E eu pergunto, qual é o objetivo daqueles que fazem milagres hoje? Sabem qual é o objetivo? Zero. E sabem o que é que eles dizem normalmente? Para as pessoas ficarem curadas fisicamente e não sei o quê. Mas depois a pessoa morre. A morte continua a ser per capita. Eles próprios morrem. Eles próprios ficam doentes, como os outros. Contraem cancro como os outros. Contraem leucemias como os outros. Contraem outro tipo de doenças como os outros. E morrem como os outros. Convém não esquecer que os milagres operados pelos 12 apóstolos tinham a ver com o estabelecimento do reino. Que, como sabemos, foi interrompido porque a nação de Israel foi incrédula. Porque se a nação de Israel... E, portanto, o programa desmoronou-se. Porque se a nação de Israel não fosse incrédula, o programa não se desmoronaria. E então cumprir-se o que está profetizado, que se vai cumprir ainda. Que é um indivíduo com 100 anos é considerado uma criança. A longevidade vai ser um facto no reino. E no reino não vai haver doenças. As pessoas não somente não vão ficar doentes, como vão viver mais tempo. E uma pessoa com 100 anos é considerada uma criança. Portanto, temos que perceber muito bem de que é que estamos a falar. E esta questão até é muito importante, porque ainda hoje houve uma notícia que vai sair, provavelmente esta noite, no site da igreja, que tem a ver com o Benny Hinn. O Benny Hinn é um carismático, ultra carismático, que escreveu um livro que é muito famoso, e também é famoso pelas comprovações dos erros do livro, que é Bom Dia Espírito Santo. E o Benny Hinn agora veio com uma, que é a notícia hoje, que é a Igreja Católica opera mais milagres do que os pentecostais. E uma das razões porque a Igreja Católica opera mais milagres do que os pentecostais é porque eles acreditam que o corpo de Cristo se transforma tão real e tão perfeito como está no céu, nos elementos naquela verdade, mentira, da transubstanciação. Na transubstanciação, em que eles creem que a substância se transforma. E, portanto, aquele pão deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Cristo tão real e tão perfeito, diz a teologia católica, como está no céu. Isto é incrível. Isto vem comprovar, e eu tive a oportunidade de escrever umas notas no fim dessa notícia, que vai ser publicada esta noite, não é? Em que isto vem comprovar aquilo que nós já dissemos muitas vezes. Quando vêm muitos chamados crentes a falarem em curas e maravilhas, que fazem milagres, etc. Digo, então como é que vocês explicam? Os católicos fazem milagres. Como é que vocês explicam outros grupos que não têm nada a ver? Hereges autênticos que fazem milagres? Afinal, Deus está em todos eles. Há qualquer coisa ali que não bate certo. Se nós, por outro lado, percebermos, não é verdade? Que, se nós, por outro lado, percebermos que o apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, na segunda carta aos Tessalonicenses, diz que quando o anticristo vier, uma das características do anticristo vai ser fazer muitos milagres. Lemos isso no capítulo 2 da carta aos Tessalonicenses. Ele vai fazer muitos milagres. E o apóstolo Paulo diz, atenção, que o mistério da injustiça, que é o anticristo, é uma outra designação de anticristo, é o mistério da injustiça, já opera no presente. Portanto, se o anticristo faz milagres diabólicos e ele já opera no presente, há muito milagre aí que é diabólico e que é chamado cristão. Temos que ter muito cuidado com isto. Se por outro lado, e associado a isto, também nos lembrarmos que quando os milagres estavam em vigor, o Senhor Jesus Cristo disse, estes sinais ou milagres seguir-se-ão aos que crerem. E se nós percebermos que a maior parte, mesmo desses que dizem que acreditam em milagres hoje dessa maneira, que a maior parte deles não faz milagres, alguma coisa mudou. Alguma coisa não está certa. Porque os sinais seguir-se-iam a quem cresce. Não havia um crente que não fizesse milagres. Houve mudança. E isto tem que ser percebido, mas eu estou-me a desviar. Vamos avançar. Não sei, para complementar um bocado aquilo que estás a dizer, inclusive é que quando o Senhor e os apóstolos faziam milagres, não deixavam margem para dúvidas
inclusive aos descrentes. Essa é muito forte. Portanto, Sem dúvida. Coxos de Sem nascença, dúvida. cegos, Sem dúvida. paralíticos. Sem dúvida. Esse é um ponto muito importante também, já agora complementarmente, que é, quando os milagres estavam mesmo em vigor, os genuínos que aconteciam por instrumentalidade do povo de Deus, ou parados por Deus, quando esses milagres aconteciam, ninguém punha em causa, em dúvida, os milagres. Até os próprios incrédulos e os inimigos da verdade não tinham como negá-lo. Querem um exemplo? Quando o coxo no templo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, foi curado, o Sinédrio reuniu-se, os inimigos da verdade reuniram-se e disseram: este sinal é evidente, é óbvio, não podemos negar. Não tinham como negar. Hoje, até os crentes põem em dúvida esses supostos milagres que andam aí. Quando aquilo estava em vigor, até os descrentes criam. Agora até os crentes põem em dúvida. Vejam a diferença. Este pormenor que o José Balroado disse é de facto muito importante. Mas vamos avançar. Vamos avançar e eu gostava de, ao avançar, dizer o seguinte. Portanto, este assunto do apostolado é muito importante. E isto associado ao facto que eu disse na semana passada, que Paulo mudou de nome, ele era Saulo e passou a ser Paulo, e mudou de nome judeu para nome gentílico, é uma prova forte, que é o único que muda de nome e não muda de judeu para gentio, por causa do apostolado dele, porque todos os outros, como Abraão, como Pedro, que mudou de nome, como Jacó, que mudou de nome, mudaram para o nome judeu. Mas ele muda para o nome gentílico, exatamente. E é muito importante nós percebermos, porque infelizmente, muita gente, infelizmente, não sabe quem é Paulo. E não sabem por que razão é que Deus escolheu outro apóstolo, como escolheu o apóstolo Paulo. E isto é muito importante. E nós certamente que ao longo da carta vamos poder perceber mais à frente, porque ele depois vai falar acerca disso. Avançando no versículo 2. Colossenses 1, 2. A questão do irmão Timóteo já foi falado, a importância dele associar Timóteo e pensar na continuidade da obra, já foi falado esse pensamento. No versículo 2, nós lemos aos santos, irmãos fiéis em Cristo. Aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Duas coisas muito rapidamente que eu gostava de dizer sobre isto. E que é o seguinte. Notem a expressão em Cristo. Santos. Nós já ouvimos vários pensamentos, particularmente o nosso irmão Alberto falou vários pensamentos acerca disto na semana passada. Mas notem isto. Santos. Notem que os santos são santos em Cristo. Nenhum de nós é santo em nós próprios. Nenhum de nós é santo em si mesmo. Nós somos santos apenas em Cristo. Porque Ele é santo. Ele foi feito para nós santificação. Lemos na carta aos Coríntios. Ele foi feito para nós santificação. E nós somos santos nele. Nós somos pecadores. Mas Ele foi absolutamente santo. Ele era chamado o Santo. A Maria foi dito isto. O Santo que de ti há de nascer. E Ele foi feito na cruz pecado por mim. Para que eu pudesse ser santificado e pudesse ser santo. Sou santo nele. E é nele também que me torno filho de Deus. Sabem o que é que nós lemos? Nós lemos assim. Já agora, antes de falar nesse outro aspecto do filho de Deus, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus. Lemos na carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Nós fomos santificados no nome do Senhor Jesus. Não somos santos em nós próprios. E na carta aos Gálatas, nós lemos, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo. Eu sou filho de Deus em Cristo. É porque Ele é filho de Deus que eu me tornei filho de Deus. E é pela fé em Cristo que eu me torno filho de Deus. Eu não sou filho de Deus. Aquela ideia de que muita gente tem de que somos todos filhos de Deus é errada. É pela fé em Cristo. Quem não tem fé em Cristo não é filho de Deus. E portanto não nos tornamos filhos de Deus por nosso mérito ou por nós próprios, o que quer que seja. E que gostava também de salientar este pormenor. Passando à frente. Já agora, associando os dois pensamentos, quando Paulo escreve a carta aos Efésios no capítulo 2, versículos 15 a 19, sabem o que é que ele diz? Ele fala, por exemplo, na sua carne desfez a inimizade e pela cruz fez o que fez.
Fala da obra da crucificação na sua carne, o que é que aconteceu na sua carne, depois fala da cruz, e depois diz assim, depois de ele falar da cruz, depois de ele falar da obra da cruz, depois de falar do que é que aconteceu na sua carne na cruz, ele diz assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Santos e irmãos, filhos do mesmo Pai, da família de Deus. Já não sois mais estrangeiros, agora sois santos e da família de Deus. Porquê? Por causa do que ele fez na cruz. Isto está na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 15 a 19. Por último, só gostava de dizer no versículo 2 o seguinte: aos santos irmãos fiéis em Cristo, não é? E já agora deixai-me dizer uma coisa muito importante. Eu só posso ser fiel também devido a Ele. Eu sou santo em Cristo, sou irmão em Cristo e sou fiel nele. Se não for a graça de Deus, eu não consigo ser fiel. A fidelidade que eu posso ganhar é pela sua graça. É muito importante termos esta noção. Não há mérito em nós. Nós, de facto, se não for Ele, o que é que somos nós? E gostava também de chamar a vossa atenção. Portanto, nunca há uma situação na vida do crente em que ele possa dizer assim: eu vou-me orgulhar disto. Não vou orgulhar de nada. Tudo o que eu sou é por Cristo. Até mesmo as minhas maiores realizações foi Ele. E pela graça dele que isso pôde acontecer. Ou que isso pode acontecer. Por último, como eu estava a dizer, gostava de, no versículo 2, de dizer o seguinte. Ainda em penúltimo lugar. Santos irmãos que estão em Colossos. Não são de Colossos. Estão lá. Nós não somos da Quinta do Conde. Nós estamos na Quinta do Conde. E estamos aqui de passagem. Este pormenor, esta ideia é um pormenor muito importante. Vocês veem a mesma coisa ele a dizer na carta nas cartas anteriores, como aos Efésios, aos Filipenses. Veem ele a dizer a mesma coisa. E já agora só outra coisa muito importante. Depois diz ele: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. O nosso irmão Alberto, em particular, falou da saudação. E que nós temos aqui a saudação. E depois temos aqui uma saudação que é caris, como vocês sabem, shalom. Ele falou disso na semana passada. Caris quer dizer graça, shalom quer dizer paz. E nós encontramos aí muitos crentes a utilizarem a palavra shalom, a palavra paz. Quantos é que há aí, em círculos, especialmente pentecostais, que saúdam-se uns aos outros com a paz? A paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. E também ainda não percebi porque é que dizem a paz. Não tem nada contra isso, em si. Mas nós temos de ter cuidado em não sermos extremistas. Mas também temos que ser inteligentes. Porque é que eu hei de me saudar uns aos outros e aquilo virou costume? Já virou costume. É a paz do Senhor, a paz do Senhor. Chegam ao pé deles, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Não é? Se queremos ser bíblicos, então vamos dizer graça e paz. Porque graça era a saudação dos gregos, dos gentios. E paz era a saudação dos judeus. Como a igreja é composta de judeus e gentios, graça, gentios, paz, judeus. Ou vamos ser coerentes naquele. Se queremos utilizar a linguagem bíblica, nós aqui em Portugal temos socialmente o costume da gente saudar das formas que nós saudamos. Lá no Brasil, os brasileiros saudam das formas, nos outros países saudam-se de outras formas. Nós, no sítio onde estamos, saudamos da forma que nos saudamos. Mas se queremos utilizar uma forma bíblica de nos saudarmos, então sejamos coerentes e não digamos só paz. E porque não graça? A saudação é graça e paz. Mas há uma coisa muito importante, era isto que eu queria terminar a minha intervenção, que é o seguinte: graça e paz é mais do que uma saudação. Porque muita gente apenas vê aqui a saudação para judeus e para gentios, ou para gentios e para judeus, graça e paz, e o corpo de Cristo é formado de judeus e gentios. Mas isto é mais do que uma saudação. É aquilo a que alguns chamaram uma declaração oficial da parte de Deus. E de facto Deus está a fazer uma declaração oficial. E Paulo diz isto nas epístolas todas, aos crentes gentios. Graça e paz. Porquê? Porque este mundo deveria receber juízo e guerra. Que é exatamente o contrário de graça e paz. O contrário de graça é juízo. E o contrário de paz é guerra. E este mundo devia receber juízo e guerra. Para vocês poderem perceber bem isso,
muito rapidamente, tem que ser mesmo rápido. Ver se eu consigo, que a minha dificuldade é ser rápido. Quando o Evangelho da Graça foi revelado ao apóstolo Paulo, sabem em que circunstâncias estava o mundo? Estava o Senhor Jesus Cristo em pé, foi como Estevão o viu, à mão direita de Deus. E já tive a ocasião de dizer, o céu estava aberto, céu aberto. E Estevão viu Jesus em pé à mão direita de Deus. Estava em pé para quê? Para vir julgar e para vir declarar guerra a um mundo que estava em rebelião contra ele. Ele vinha declarar juízo e guerra. E em vez do Senhor Jesus Cristo declarar juízo e guerra, resolve revelar o segredo da sua graça, que é o mistério, a verdade do mistério, que já temos falado dela várias vezes, que consistia, antes de o juízo e a guerra serem declarados sobre o mundo e serem derramados sobre o mundo, ele ia revelar graça e paz. E então o que ele tem estado a fazer desde então é revelar graça e paz. Graça e paz. Graça e paz. Hoje a declaração oficial de Deus para o mundo é graça e paz. Antes que o juízo e a guerra caiam. Porque vão cair. E querem ver, portanto, céu aberto. Jesus em pé. O que é que o pai disse ao filho? Assenta-te à minha mão direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Até que eu faça com que tu os calques. Que tu os julgues. Quando Estevão viu Jesus em pé, o que é que tinha acontecido? O até divino chegou. Assenta-te à minha mão direita, disse o pai ao filho, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quando ele ficou em pé, toda a gente percebeu o que é que tinha acontecido, menos alguns que andam distraídos. O até divino chegou, o juízo ia cair. Só que nós conhecemos a história. O juízo não aconteceu. E apesar do céu se abrir e de Jesus estar em pé, e o céu abriu-se para deixar passar o Rei da Glória, ele não veio, porque ele resolveu revelar graça e paz a um mundo que merecia juízo e guerra e que fazia parte de um segredo que ele tinha e que revelou o apóstolo Paulo, salvando o Paulo como exemplo. Se havia alguém que merecia ser julgado e guerreado era Paulo, e ele revelou-lhe graça e paz. E agora vemos o apóstolo como o mensageiro desta importante mensagem a trazer graça e paz ao mundo. Para vocês poderem ver isso mais melhor biblicamente, abram a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 19. Apocalipse 19. O último livro da Bíblia, nos últimos versículos, nos últimos capítulos. E vejam o seguinte. O céu abriu-se. O Senhor Jesus Cristo estava preparado para vir, mas não veio. Mas nós vamos ver o céu aberto outra vez. E então ele vem, não veio ali, mas vai voltar. Aquilo que estava para acontecer, vai acontecer. Depois deste mundo ter uma oportunidade como nunca teve de receber graça e paz e teimosamente estar no estado em que está, o juízo e a guerra vão cair. E então o que é que nós lemos em Apocalipse capítulo 19? Versículo 11. O que é que está ali escrito? E viu o céu aberto. João viu o céu aberto, tal como Estevão viu o céu aberto. E eis um cavalo branco, e o que estava sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. É o Senhor Jesus Cristo. Cá vem ele. O céu aberto, e lá vem ele para este mundo. E nós sabemos que o que está aqui escrito é a vinda dele a este mundo. Céu aberto, o Senhor Jesus Cristo sobre um cavalo. Chama-se Fiel e Verdadeiro. Versículo 11, parte final. E aqui, o que é que ele faz? O que é que ele veio fazer? Julga e peleja. Julga, juízo, peleja, guerra. Julga, juízo, peleja, guerra. E então, cá está. O juízo e a guerra que não caíram ali no tempo de Estevão vão cair aqui quando ele vier em poder e grande glória. E neste interim ele está a revelar graça e paz. Portanto, quando Paulo diz já aos Colossenses graça e paz, mais do que uma saudação, é de facto uma declaração oficial de Deus perante este quadro. E, para terminar mesmo, já repararam que ele diz graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo? Porquê da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo? Salmo 2. Salmo 2. Salmo 2. Vejam o Salmo 2, por favor. O que é que está lá escrito? Porque se amotinam as gentes, versículo 1, e os povos imaginam coisas vãs.
Os reis da terra se levantam, os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Sabem que eu estou convencido, posso estar enganado, mas estou convencido que é muito provável que estamos muito perto disto ter acontecer. Porque quando isto estiver a acontecer, as coisas estão preparadas para isto acontecer. E eu, quando vejo esta aldeia global, não apenas globalizada pela internet e por outros meios de comunicação modernos, mas veio esta aldeia global acontecer por causa do pecado, em que eu vejo os governos todos unidos uns aos outros a fazerem as mesmas leis iníquas em conjunto. E se há um que diz, agora é o casamento gay aqui neste país, agora o outro no outro país também diz casamento gay, o outro também diz casamento gay, nós vemos globalidade no homossexualismo e no pecado. E estou a falar do casamento gay, mas podia falar de outras coisas perversas, não é verdade? Rompamos as suas ataduras. Eles não querem ataduras, eles querem romper completamente com tudo o que é moral e querem romper com tudo o que é espiritual. E isto vai ter o apogeu nesta altura. E quando isto aconteceu, o que é que nós vemos aqui? Rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Versículo 4. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o seu santo monte de Sião. Recitarei o decreto. O Senhor me disse: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com temor. Todos os governos do mundo inteiro, todos os dias de manhã, quando se levantassem, deviam ler isto. Isto vai-lhes sair duro, vai-lhes sair caro. Beijai o filho para que se não ires, e passais no caminho quando em breve se inflamar a sua ira. Bem-aventurados aqueles que nele confiam. Quem é que está aqui? Porque se amotinam agentes e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e juntos se mancomunam. Contra quem? Contra quem é que eles se mancomunam? Contra o Senhor, Deus Pai, e contra o seu ungido, que é o Senhor Jesus Cristo. A guerra do mundo é contra o Pai e o Filho. E o juízo vai ser do Pai e do Filho. E a graça e paz é da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Porque a ira vai sair do Pai e do Filho. A graça é da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos ajude a perceber, porque isto é o cerne do Evangelho da Graça. E está logo aqui no princípio da epístola. E eu já falei demais, eu peço desculpa, mas isto é um assunto que tem que se falar assim. Olha, mesmo assim, foi muito resumido. Eu peço ao Dário, faz favor, para ouvirmos o nosso irmão Alberto. Que satisfação poder participar convosco deste estudo. Hoje vou destacar o valor da oração, da gratidão, da fé e sua importância. Verso 3, capítulo 1 de Colossenses. O que motivou o apóstolo à oração? Foi a notícia da fé em Cristo, sinal do poder que operava nos Colossenses, a convicção da verdade do Evangelho, levando-os a se comprometerem inteiramente com o senhorio de Cristo. Você sabia que crer é diferente de acreditar? Vamos usar a ilustração para dar esta explicação. Imagine uma bicicleta andando em um fio de aço a 50 metros de altura, indo do topo de um edifício até o outro. Bom, o público que meramente assiste acredita que o ciclista conseguirá fazer tal façanha. Ninguém duvida e nem você. Porém, se o aventureiro o desafiar a ir com ele, já que você acredita que ele é capaz, e então, você vai ou fica? Aqui está o ponto. Se você de fato crer, não há o que temer para ir junto, não é mesmo? Acreditar é apenas contemplar, acumular informações. Crer é confiar, participar, caminhar.
A fé sem compromisso ou obediência não passa de uma ilusão. Acreditar é ser convencido. Crer é ser convertido. A consequência inevitável de uma fé comprometida é o florescimento do amor fraternal para com todos os santos. Paulo se destaca por suas palavras de encorajamento, e esta epístola é um bom exemplo da virtude da gratidão. Nesta seção, que no original grego é uma sentença única do verso 3 até o 8, e olha que frase longa, não é mesmo? Ele dá graças pelo que Cristo fez na vida dos cristãos daquela cidade. No entanto, o apóstolo também menciona ações de graças em outras partes desta carta, e vamos chegar lá no tempo certo. Agora, pense nisso. Você tem dado graças em todas as coisas e circunstâncias? Ou, vamos no verso 3. Graças damos. É um plural epistolar. Um apóstolo faz assim. Pois é, Paulo muitas vezes fala de si mesmo no plural. O verso 28 deste mesmo capítulo mostra isso. O exemplo que ele nos dá nas suas ações de graça demonstra que ele está praticando aquilo que ensina e exorta os colossenses a fazerem o mesmo. Eu tive um professor que dizia que o crente que só ouve e não pratica é como o mar morto, que só recebe e não transmite vida. Continuando. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. É um título apropriado para mostrar aquele que é responsável por tudo o que aconteceu, como resultado de crer na mensagem do seu Filho Jesus. Essa expressão aparece em outras cartas paulinas, marca do apóstolo. E orando sempre por vós. Interessante que a oração só faz sentido quando sentimos pelos outros. Precisamos descobrir que devemos agradecer mais antes que pedir sempre. A oração pode ser melhor definida como estar em comunhão com Deus. É mais do que simplesmente falar para Deus de nossas aflições, angústias, temores, mas é falar com Deus. Por que então devemos orar? Lucas 18, de 1 a 8, mostra que é o nosso dever. É uma ordem de Deus, conforme 1ª carta de Timóteo 2:8. Por causa do exemplo de Cristo, por causa do exemplo da igreja judaica, que se reunia em Atos 2:42. É o método escolhido por Deus para derrotar o diabo, restaurar o desviado, fortalecer os santos, enviar obreiros à obra missionária, Atos 13, conceder sabedoria para administrar, para entender, Tiago 1:5. Agora, quando lembramos que Paulo escreveu estas palavras na prisão, sua atitude de gratidão é ainda mais extraordinária. Devemos seguir o exemplo de Paulo e dar graças por tudo, ser gratos pelo que Deus realiza na vida das pessoas, dos irmãos. Como cristãos, somos membros de um só corpo, 1 Coríntios 12:12. Presta atenção, o fortalecimento de um dos membros do corpo contribui para o fortalecimento do corpo todo. Termino com a frase de Moody, evangelista americano do final do século XIX. Ele dizia: Deus não despede ninguém vazio, exceto aqueles que estão cheios de si mesmos. Bom, eu, Alberto, fico por aqui. Deixo um forte abraço a todos, cheio de saudades, e oro por essa igreja querida em Quinta do Conde. Minha oração por vós é que continuem a conhecer e a desfrutar das bênçãos do nosso Deus. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo, ou seja, Paulo foi enviado pelo Senhor Jesus Cristo, ressurreto e glorificado,
que lhe apareceu na estrada para Damasco. É interessante que, relacionada com a sua chamada para apóstolo, está aquela pergunta que Paulo fez ao Senhor: Senhor, que queres que faça? Ou seja, a sua chamada para apóstolo vem no seguimento do seu desejo de conhecer a vontade de Deus. E, na verdade, a sua chamada para apóstolo está intimamente ligada à vontade de Deus. Daí ele dizer nesta passagem que ele é um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. E, de facto, esta chamada para apóstolo é reveladora da vontade de Deus em introduzir um novo programa, o mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Se ignorarmos isto, que Paulo é um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, ou seja, que Deus quis enviar Paulo para um apostolado e com uma mensagem distintos dos demais apóstolos, muito mais difícil será para nós conhecer a vontade de Deus. Isto pode parecer pouco importante ou com pouca utilidade prática. Mas vejamos, se não percebermos que Paulo foi chamado para algo diferente pela vontade de Deus, nós vamos ter muita dificuldade em conhecer a vontade de Deus. Porque não iremos saber, por exemplo, se é da vontade de Deus que oremos pela vinda do reino ou que esperemos o arrebatamento. Se é da vontade de Deus que vendamos tudo o que temos e tenhamos tudo em comum, ou que trabalhemos e cuidemos das nossas famílias. Se é da sua vontade que contribuamos com o dízimo, ou de acordo com a nossa prosperidade. Se é da vontade de Deus abençoar-nos fisicamente, ou se o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Se é da sua vontade dar-nos o que pedirmos, ou se Ele quer fazer muito mais abundantemente do que pedimos ou pensamos. Se é da sua vontade que nos batizemos para o perdão dos pecados, ou sejamos batizados em Jesus Cristo. Se é da sua vontade que perdoemos aos outros para que sejamos perdoados, ou porque já fomos perdoados. E a lista poderia continuar. Quem procura saber a vontade de Deus deve perceber primeiro em que tempo está a viver, como Deus age nesse tempo, qual a mensagem para esse tempo e qual o apóstolo que Deus escolheu para esse tempo. Caso não o faça, irá falhar com toda a certeza em discernir a vontade de Deus em vários aspectos da sua vida. Portanto, esta não é com toda a certeza uma questão de pouca importância. Para terminar esta minha intervenção, quero deixar um desafio relacionado com esta parte em que Paulo diz, em que inclui Timóteo na autoria desta epístola. Reveladora, como vimos há algumas semanas, reveladora da visão que Paulo tinha da importância de passar o legado às gerações seguintes. Alguns saberão que o meu primeiro nome é Paulo. Até costumo dizer, por brincadeira, que a junção dos nomes Paulo, relacionado com o mistério, e Daniel, relacionado com a profecia, são reveladores do desconhecimento dispensacional que os meus pais tinham na altura. Felizmente, entretanto, já ouviram falar da dispensação da graça de Deus que para conosco foi dada a Paulo. Ora bem, o meu primeiro nome é Paulo e eu, enquanto Paulo, não quero de forma alguma que com a minha participação neste estudo iniba a participação dos Timóteos. Quando falo de Timóteos, falo dos jovens, dos mais novos. A Igreja, e também vocês mesmos, precisa da vossa contribuição para este estudo. Não se contentem só com uma postura passiva perante o estudo desta epístola aos Colossenses. Leiam esta epístola, estudem-na, apliquem-na às vossas vidas, meditem nela e ocupem-se com ela para que, tal como Paulo disse a Timóteo, o vosso aproveitamento seja manifesto a todos. Daqui a 2 semanas, se Deus o permitir, espero ir ter convosco e falar de boca a boca para que o nosso gozo seja cumprido. Ora, depois de nós ouvirmos os nossos irmãos, se algum de vocês tiver alguma coisa a dizer, faz favor. O problema que se põe é que depois do que ouvimos, e com uma autocrítica que nós deveríamos sempre ter presente na nossa vida, como crentes,
é assim, o que é que fazemos com aquilo que ouvimos e o que é que fazemos com o tesouro que temos e com a verdade que conhecemos. Porque os anos passam, a ignorância continua e a pergunta é coletiva, é para mim e é para todos. O que é que fazemos com a verdade que conhecemos? Boa pergunta. Fico por aqui. Alguém quer responder à pergunta? Penso que Paulo próprio respondeu a Timóteo, não é? Prega a tempo e a destempo. Não é? Sim, mas põe na prática. Vamos deixar. Vamos pôr isto aqui em Portugal, em 2016. Vamos pôr aqui, começando na Quinta do Conde e por aqui fora. Vamos pôr no chão. Deixarmos de teorias prática. O que é que fazemos? É isso que temos que pensar. É uma pergunta que fica nas respostas hoje que querem. Temos todos uma grande responsabilidade, naturalmente. E a Bíblia diz que quem muito é dado, muito se lhe será pedido. Não é? E quanto maior for o nosso entendimento e compreensão, Deus requer de nós uma maior ação. Estamos a falar da ação. E que ação é que podemos, ou ações podemos desenvolver e devemos desenvolver no sentido de promover os interesses do Senhor, não é? E é isso que estamos a falar. Porque senão corremos o risco de só absorvermos e ficamos como um mar morto. Como nós ouvimos o nosso irmão Alberto dizer. Absorvemos e depois o que é que sai dali? Que Deus nos ajude. Mas alguém quer dizer alguma coisa? Então fica este repto para o nosso irmão Alberto. Irmão Alberto, o que é que vamos fazer agora? É um bom repto para si, se quiser responder a esta questão. E para o Daniel também. Que o Senhor nos ajude. E para nós também. Sabe-se das 8 dias temos algumas respostas. É verdade. Exatamente. Pensarmos, orarmos, meditarmos, pode ser que tenhamos respostas. Sem dúvida. Vamos refletir então sobre isto que é tão importante. Porque nós estamos a avançar no estudo, como, penso eu, como deve ser. Temos aqui a parte doutrinal, que é muito importante, e aliás Paulo respeita sempre a parte doutrinal nas suas epístolas, e depois a parte prática. Estamos a pensar, vamos avançando doutrinalmente, mas também praticamente. E que Deus nos ajude. E houve aqui aspectos, por exemplo, sobre a oração, que o nosso irmão Alberto referiu, muito práticos, que nós devemos tomar em atenção. Se calhar faremos bem em ouvir de novo aquilo que ele disse há pouco sobre essas verdades que estão aqui espelhadas nestes versículos iniciais da Epístola aos Colossenses. Mas que Deus nos ajude. Temos uma grande responsabilidade. E particularmente num mundo... Vocês já viram o mundo que nós temos à nossa volta? Vocês não têm a noção de que as pessoas estão a sacudir as ataduras? Aquilo que chamam ataduras. Porque aquilo que são as ataduras é aquilo que nos... Como é que é de explicar? A ver se eu consigo dizer aquilo que eu quero dizer. As ataduras que aparentemente estão a grilhoar, que eles entendem como sendo grilhões, são de facto a segurança do mundo. A palavra de Deus e os seus ensinos é aquilo que torna o mundo coeso e que não se desintegre. E tirar aquilo que eles chamam de ataduras é a destruição de tudo. E é a desagregação de tudo. E nós estamos a assistir neste momento a uma desagregação de tudo. Que Deus nos ajude. Mas temos uma grande responsabilidade, não é? E começa logo com a nossa ação evangelística e a nossa postura na sociedade em que nós vivemos. Ou vemos tudo a acontecer e não dizemos nada e está tudo bem, ou intervimos e dizemos, não, está errado. Passa por aí também. O Senhor nos ajude.